Salve, salve galera, seja bem-vindo a mais uma aula de educação física, beleza? Show de bola! Nessa aula nós iremos abordarmos a unidade temática dança, tá? De acordo com a BNCC, que categoriza a prática corporal em unidade temática dança populares brasileira. Então, galera, o formato dessa aula é um aspecto formativo de conhecimento, beleza? É uma ferramenta de fixação, ok? Então vamos lá, vamos conceituarmos essa temática, o conceito de dança, que é uma expressão corporal representativa de diversos aspectos na vida do homem. E pode ser considerada como uma linguagem social que permite a transmissão, através da expressão corporal, de sentimentos, de emoções, da afetividade vivida na esfera da religiosidade, do trabalho, do costume, do hábito, da saúde e da guerra, beleza? Então é isso, galera. Então, se for necessário agora perguntarmos você o seguinte: quais são as danças mais populares do Brasil? Então vamos lá, hein? Então, quais são as danças mais populares do Brasil? Bem, a dança no Brasil são diversas em cada região do país, sendo mais conhecida o samba, o maxixe, o chachado, o baião, o frevo e a gafieira, beleza? Então é o seguinte, gente, essas danças aí, muitas são derivadas, né, dessas danças, muitas são derivadas e recebem influências, principalmente africana, árabes, europeias e indígenas. A dança é uma maneira de compreendermos o nosso passado, tá? É um processo de mixização, né, cultural, que marca a identidade do brasileiro. Afinal, os ritmos, os instrumentos, os movimentos são origens diversas, tá? Nossa dança carrega uma marca de influências indígenas, dos africanos que vieram escravizados, escravizados assim, no caso, e as influências dos europeus também, que colonizaram o país, tá? Para entendermos a história da dança aqui, é preciso caminhar um pouquinho na própria história brasileira. Afinal, os indígenas, né, que habitavam no território antes da chegada dos portugueses, tinham seus próprios rituais, tá? Dessa forma, é possível e nada é absurdo considerar que as primeiras manifestações culturais de dança no Brasil são as danças indígenas, tá? A evolução dessas primeiras expressões se deu nos primeiros, né? A partir das influências da cultura europeia, principalmente dos países colonizadores, tá? Então, que desembarcaram lá de cá do Atlântico. Então, em seguida, esse processo teve sequências de influências africanas, que trouxe referência e diferentes instrumentos também, e movimentos e ritmos. Então, a mistura, principalmente dessas três culturas, tanto a europeia, africana e indígena, foi responsável por dar um tom, que são as danças tradicionais brasileiras, que nós conhecemos hoje, tá? Então, mas um evento específico, né, teve relevâncias, né, de contribuição. No caso aí, dentro desse processo, a vinda do povo africano, por exemplo, que foram escravizados, né, em terras brasileiras, além da enorme riqueza cultural, os africanos trouxeram para o nosso país instrumentos de percussão que eram utilizados em seus rituais, tá? Foi lá que os escravos, vindo da África, deram os primeiros passos, né, na senzala, embaladas pelo som feito de instrumentos de percussão. Aliás, a presença desses instrumentos
é característica marcante no samba, tá? Junto com o atabaque, o pandeiro, o tamborim, todos os instrumentos de percussão, o cavaquinho, o banjo, o reco-reco, também influenciaram, né? Também influenciaram os sons mais conhecidos do mundo todo, tá? Por exemplo, o samba de roda, o samba da gafieira, o samba de enredo, são algumas das variantes que temos, tá? No Brasil, que leva um estilo, que leva esse estilo aos quatro cantos do nosso país, tá? Então, assim, o samba refere-se a esse estilo musical, é uma forma de dançar e ao se identificar aos seus vários subgêneros, tá? Que percebe-se uma ligação direta com instrumentos musicais utilizados. Então, a forte influência do samba pode ser percebida predominantemente, tá? Em alguns estados brasileiros. Então, vamos lá. Como na Bahia, no Rio de Janeiro, em São Paulo, locais em que a presença da mão de obra negra escravizada foi a mais acentuada nos engenhos, nas fazendas. Nesse sentido, tanto o samba baiano como o samba carioca remete ao samba de roda, tá? É provável, tá, que o samba de roda seja uma manifestação original da Bahia. Isso aí, gente, isso mesmo. Presente nas rodas de capoeira, em forma de dança, tá? A cantoria, acompanhada por palma, é essencial nessas manifestações, tá? Tratar do processo assim histórico do samba é remeter à lembrança da capoeira, tá? Então, era um refúgio para matar a saudade da terra de origem, ou meio de disfarçar no momento da luta em que os negros escravizados lubrificavam com os movimentos, a ginga, para confundir ali o capitão do mato, alegando que estava ali em plena festividade, tá? Então, são relatos, enfim. O ritmo, né? O gesto particular do samba, com a escravização das pessoas ali, oriundas de diferentes países, né? Do continente africano, já que havia assim uma dificuldade no caso do diálogo, né, no cativeiro, em virtude dessa diversidade cultural. Com base nessa reflexão, gente, nota assim uma complexa origem, sim, do samba, tá? Então, nesse processo estão relacionados em outras manifestações, como o jongo, né? O lundo e o machixe, tá? Representações africanas, tá, ok? Presenciada aqui, no caso aí, no Brasil, além do próprio samba, beleza? Então, vamos lá. Seguindo, beleza? Então, gente, as danças populares, por exemplo, no caso aí, em particular, o jungo aqui, é também conhecido como cachumba, né? O carimã é uma dança brasileira de origem africana que é praticada ao som de tambores, como o cachambu, tá? Aí nós temos o lundo, que é possivelmente o primeiro ritmo afro-brasileiro em forma de canção, né, acompanhada de dança, e que com o machixe, né, como machixe, influenciou o samba baiano, tá? Então, assim, falando da questão do jongo, né, é também conhecida como cachumba, como já foi falado, certo?
é uma atividade essencial rural, né? Essa prática era praticada no ambiente ali rural, faz parte da cultura brasileira, em especial a cultura popular, né? Brasileira como um todo, ok? Então, o junco ele tem essa semelhança, né, com o sembá, o manzebá da Angola, tá? No caso aí a percussão, né, do samba faz parte do conjunto da dança, né? Por exemplo, a de Umbugada, né, que influenciou o samba carioca. Aí vem o caso aí, o machixe, né, que é o tango brasileiro. É um tipo de dança de salão brasileira criada por afrodescendentes que esteve em moda entre o fim do século XIX e o início do século XX, tá? E aí nós temos agora outra dança, o carimbó, né? Apesar da semelhança, tanto que é conhecida como o samba de roda do Marajó, ok? O carimbó tem a sua identidade própria, né? O nome vem do corimbó, né? Principal instrumento dessa expressão. A coreografia também tem seus próprios elementos, né? E o homem bate palma, tira a mulher para dançar, enquanto ela faz movimentos circulares, né? Por exemplo, com as saias rodadas, colorida, formando um lindo espetáculo para quem nunca viu a dança, tá? E aí nós temos aqui o Bumba Meu Boi, beleza? Bumba Meu Boi são assim tem cores vibrantes, né? Nas cenas teatrais, a presença da figura do boi são elementos mais marcantes, né? Do Bumba Meu Boi, tá? Beleza? Então assim, Boi Bumba, né? Como a dança também é conhecida. Ela no caso aí, é considerada uma das principais danças folclóricas, né, do Brasil. Muito difundida nas regiões norte e nordeste ali. O Bumba Meu Boi carrega a influência portuguesa, espanhola e carrega influências também africanas e ao mesmo tempo indígenas, tá? A lenda diz o seguinte, que dessa dança gira em torno da morte, da ressurreição do boi mais bonito do fazendeiro que tinha ali na sua terra, tá? Na cidade de Parintins ali, no caso aí, no Amazonas, acontece a maior festa brasileira dedicada ao estilo, né, do festival folclórico, que é de Parintins, né, com desfile de bois, do caprichoso ali e do garantido, tá? Como vocês já bem conhecem, beleza? Então vamos seguir, galera. E aí nós temos o frevo. O frevo tem origem no século XIX, na cidade de Recife, em Pernambuco. Foi decorrente da rivalidade entre as bandas militares e os escravos que tinham se tornado livres, tá? O frevo é uma dança frenética, de ritmo muito acelerado, tá? No Brasil inteiro, no caso aí, principalmente no carnaval, é uma festa marcada pela mistura de ritmos, né? Mas, no caso aí, especificamente em Pernambuco, que toma conta das ruas, né? Nessa época, como o ano é o frevo, tá? Então é isso. Sem letra, marcada de marchinha, tá? Então um gênero diferente com a marchinha, a contradança, a polca, tá? Apenas pela coreografia, né? Agitada dos dançarinos e suas roupas, né? No caso aí, o guarda-chuva colorido, é um estilo contagiante e diverte os filhões nas ruas, beleza? E aí nós temos o tradicional, o forró,
manifestação cultural que toma conta das festas juninas nos estados do Nordeste, especialmente na Paraíba, em Pernambuco, beleza, galera? Então é o seguinte, é uma expressão artística genuinamente nordestina, tá? Então, por ser uma forma de manifestação cultural ampla, o termo forró tem diversos significados, por servir tanto para designar o ritmo musical, o estilo da dança e, no caso aí, mesmo a festividade em que acontece. Quando o instrumento junta a sanfona, o triângulo, a zabumba, e lá no Nordeste, todo mundo corre para se atirar lá com seu par e preparar-se para arrastar o pé no som do forró. É uma alegria total. Sua origem, ela tem uma relação com os bailes populares ali, né? Que eram realizados no final do século XIX, beleza, galera? E era chamado de forró bodó, ou forró bodança, ou forró bodão, tá? Naquele tempo era preciso melhorar o piso, né? No caso aí, do local, das festividades que acontecia. Pois era feito, no caso aí, de chão batido, ou seja, não havia revestimento, somente terra. Então, as pessoas costumavam arrastar os pés a fim de evitar a poeira, que a poeira levantasse, beleza? Então, daí o termo rastapé ou arrastapé. Essa é uma manifestação, no caso aí, toma conta das festas juninas no Nordeste, né? No estado do Nordeste, principalmente nesse estado que eu já falei, Paraíba, Pernambuco, Bahia, os estados do Nordeste, beleza? Aí vem agora o maracatu, beleza? É uma típica manifestação folclórica brasileira. A dança tem origem africana, surgiu no meado do século XVIII, galera, no estado de Pernambuco, nordeste do país, tá? Então, durante todos esses acontecimentos, né? No caso aí, acontece as apresentações da dança nas cidades, né? Sobretudo Nazaré da Mata, conhecida como a terra do maracatu, né? Surgida durante o período colonial. A dança tem raiz no culto religioso africano, portanto, é marcada pela espiritualidade, né? Então, o termo maracatu é associado à dança ou o batuque para os africanos ali, o que explica a utilização dos tambores, tá? Caixa, o gajás durante as celebrações. Vestido assim de caráter, com roupas coloridas, tá? Como você pode perceber a ilustração aí. E os participantes saem pelas ruas dançando, cantando, tocando o ritmo e a devoção à figura que faz parte ali do folclore do maracatu, tá? Beleza? Então aí agora vamos ter o baião. Eita, o baião, hein? É um gênero musical e dança que teve origem na região Nordeste, né? Luiz Gonzaga foi um responsável pela divulgação, por levar o baião para o Brasil, além de outros estilos como o xoto, o chachado, o forró, o pé de serra. Tem como os principais instrumentos, no caso aí, lógico, o acordeão, a sofana, o triângulo, tá? O zabumba. Então são esses instrumentos, né? E foram acrescentadas a flauta doce, a viola caipira. Então, o que diferencia um pouquinho dos ritmos que são influências, né? Que são influências indígenas e caipira encontradas no baião. Então, o estilo Luiz Gonzaga, seu principal nome, né? Tanto o artista, né? Um dos principais nomes da música popular brasileira. E aí vem nesse caso aí, a dança do coco, tá? A dança do coco. Coco é um estilo da dança tradicional da cultura nordestina, principalmente na região ali de Pernambuco, Alagoas e Paraíba, tá? Então, nascido dentro do quilombas, né? O ritmo mistura a influência
dos batuques africanos, com o som do quebra do coco para retirada das amêndoas, tá? Além de propagar o canto e a dança, tá? A dança. O coco, ele se tornou uma manifestação cultural importante na valorização da cultura quilombola do país, tá, galera? Então é isso. Então, aí agora vamos falar um pouquinho da questão das danças indígenas, tá? Então, as danças indígenas mais conhecidas são o toré do Nordeste e o Guarupi, né? Ritual referência à morte, né? No caso aí, realizado pelos indígenas no Alto Xingu, no Mato Grosso. Então é o seguinte, há relatos, né? De atos produzidos pelos jesuítas, né? No século XVI, que ensaiava, no caso aí, os indígenas para apresentarem dança, tá? A dança mais conhecida são o toré, no Nordeste, e o Guarupi, tá? Né? Um ritual de referência, né, à morte, né? Nesse caso, realizada pelos índios, né? No Alto Xingu, no Mato Grosso. Beleza? A influência das tradições indígenas na dança brasileira pode ser assim vista de alguns ritmos, né, conhecidos pelo país. Por exemplo, como o maracatu, o bumba meu boi, né? Mas essa herança cultural dos primeiros habitantes da nossa terra não se restringe, tá? No caso aí, a esses movimentos, tá? Por exemplo, temos a catira ou cateretê. É um tipo de dança em que o passo batido, né, de pés, no caso aí, e a palma, compõem coreografia, tá? Que traz influência, beleza? Que traz influência. Então, nesse caso aí, essas influências da dança popular está relacionado ali aos estados do centro-oeste, no sudeste, no sul do país. Aí tem também o shot, né, que é uma influência também do ritmo nordestino, próximo do forró. É outro estilo brasileiro que absorve influência da cultura indígena em seus elementos, beleza? Então é isso, galera. Então agora é o momento de fixação, é o momento do desafio. Então, assinar a alternativa correta. Então vamos que vamos. A dança do Guarupi é um ritual de referência aos vivos? Não tem nada a ver com os vivos. A natureza? Também não. Aos mortos? Sim, é um ritual de homenagem ali, de referência aos mortos, né? Perante aos índios ali, tá? Tá relacionado ao pajé? Também não. Então a resposta alternativa correta é a alternativa C, galera. Então vamos seguindo, hein? Vamos que vamos. Segunda questão. Sobre o maracatu, é correto? A alternativa. É um evento que ocorre, alternativa A. É um evento que ocorre no Brasil, mas de origem africana. Correto, sim. Tá perfeito. Surgiu quando o Brasil era colonizado pelos portugueses. Surgiu ali no século XIX, né? Então não seria essa, não. É uma manifestação que envolve o teatro e os jogos africanos. Também não. É uma cultura unificada, pois só a manifestação africana. Então é o seguinte, a alternativa correta é a alternativa A, tá? É um evento que ocorre no Brasil de origem africana, beleza? Então, galera, desde já, agradecido pela participação, tá? Então, desde já, bons estudos. Não se esqueça de fazer as atividades, tá? Então, aquele abraço e tchau, tchau.